Tramando. 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 Oi, gente, eu sou Thaís Albuquerque E eu sou Thiago Silva. e estamos iniciando mais uma temporada do Tramando 2022. Quais são as novidades, Thiago? A gente tem muitas, né? Além de uma repaginação na forma como a gente organizava os episódios, que a partir de agora serão mais curtos, né? Mais rápidos. A gente tem também uma parceria com o Instituto Federal de Sergipe e os nossos episódios estão sendo transmitidos pela Rádio IFES. Maravilha, hein, gente? Agora vocês vão poder escutar as nossas conversas, né, pela Rádio IFES, além das outras redes. Então, pelo YouTube, pelo Spotify, a gente continua nesses espaços e na Rádio IFES, o que é uma alegria para a gente. Tá aí só acrescentando uma informação. No caso da Rádio IFES, os nossos episódios são transmitidos nas quartas-feiras, nas quartas pela manhã, e são retransmitidos no sábado, né? E a gente vai entrar nessa grade de programação de forma quinzenal. Então, a cada 15 dias, a gente vai estar disponibilizado lá também. Ótimo. E hoje, o que a gente quer conversar com vocês, o que a gente pensou em discutir com vocês, tem muito a ver com as nossas experiências e as nossas conversas dos últimos tempos. Meio que um vício de Tiago. Conta pra gente, Tiago, qual é o tema de hoje e o porquê de a gente pensar em discutir um pouco sobre isso, nesse contexto, nessa situação de temperatura e pressão. Gente, então vamos lá. Agora, né, durante esse período pandêmico, eu fui tragado por monstros e zumbis e hordas, né, e filmes que tratavam desses temas e, assim, eu não conseguia parar de ver, né, eu vi milhares de séries de zumbis, eu vi milhares de filmes de zumbis, porque eu não conseguia parar. Né? De alguma forma, eu me sentia... Eu não sei se é porque eu não tinha que pensar muito, né? Mas eu mergulhava nas histórias e comecei a achar esse universo um universo muitíssimo interessante e no qual a gente pode estabelecer várias relações com o que a gente está vivendo, né? Em termos de pandemia, mas também em termos de transformações sociais mesmo. Então, foi um vício, sim, né? Estou num processo de reabilitação, mas ainda não consegui largar, e é isso. Então, hoje a ideia é a gente conversar um pouco sobre zumbi, monstros, não só na linguagem do audiovisual, né, séries, filmes, mas também a partir de obras literárias. Como pensar também o que é que a gente consegue acessar, o que é que a gente consegue refletir a partir desses personagens monstros, dessa ideia de zumbi. Muitas vezes, essas séries ou esses filmes fazem a gente acessar questões sociais e questões humanas de uma maneira mais clara. E isso parece contraditório, por uma parte. Então, por que, através do monstro, a gente consegue acessar questões tão tipicamente humanas? Né? Como é isso? Então, Thaís, para responder a essa pergunta, eu lembrei de um teórico, né, um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Júlio Gerard, e de um livro que ele organizou algum tempo atrás. O nome desse livro é Monstros e Monstruosidades na Literatura. E aí ele pensa a ideia do monstro como sendo aquele mecanismo, vamos dizer assim, que na literatura permite que a gente compreenda ou entenda um mal abstrato, né? Um mal que não tem contornos muito definidos, né? Um mal que na linguagem
normal, né, fora da literatura, a gente tem muita dificuldade de precisar. Então é como se o monstro nos auxiliasse a entender o que se passa, né, e a entender um determinado fenômeno. E aí eu acho que os zumbis, nesse caso, né, que a gente teria também, na maioria das narrativas de zumbis, a gente tem um processo de pandemia, eles têm uma conexão muito grande que mostram o que está acontecendo hoje também, obviamente numa perspectiva bem distópica, né? Bem de apocalipse mesmo, mas eles ajudam a entender esse processo e as transformações que a gente está vivendo atualmente. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre uma narrativa do audiovisual, né, que está disponível na Netflix, que é The Walking Dead, talvez uma das séries mais vistas, né, aí pelas pessoas que gostam do streaming, né? E essa série, ela é extremamente interessante porque ela representa, né, esse apocalipse zumbi a partir de um lugar muito específico, que é o norte dos Estados Unidos, e o efeito desse apocalipse, dessa hecatombe, na vida das pessoas que habitam aquele lugar, né? Então, uma primeira coisa muito forte na narrativa é que o apocalipse zumbi, ele leva a sociedade a um estado de desorganização, né? A uma espécie de anomia, né? O Estado, ele fracassa, né? Ele colapsa, e aí dentro desse contexto de colapso do Estado, as pessoas são levadas a se protegerem individualmente. Então não existe mais o cuidado do Estado com a manutenção da segurança e da ordem, com as questões de saúde, né? As pessoas precisam fazer tudo sozinhas, né? É como se a gente tivesse voltado a um período, né, em que essa organização social ela não existia. E aí, nesse processo de ter que fazer tudo sozinho, de ter que garantir a própria proteção, surge, por exemplo, a necessidade de armas, né? As pessoas se sentem obrigadas ou ter arma é uma coisa urgente, né? Você precisa ter arma para continuar vivo. E aí a gente pode estabelecer uma primeira relação, né, com o que a gente vê hoje acontecendo, que é um retorno dessa ideia na sociedade, né? Inclusive aqui no Brasil, isso é muito forte, um retorno da ideia de que a gente precisa ter armas para se proteger, né? E isso demonstra, na verdade, que a gente está num estado em que o Estado ele está se colocando como incapaz de garantir a nossa segurança, né? Então, é como se essa narrativa ela mostrasse essa ideia de fracasso do Estado e a tentativa de recriação, mas mostrasse também essa tendência fascista, né? De dominar o outro à força, de se proteger de uma forma violenta e, e de, eu acredito, né? E de vencer, essa tentativa de vencer a anomia social, né? Entendi, Tiago, e concordo, né, com a tua reflexão, e fico pensando aqui que você traz esse primeiro exemplo, que é uma série super conhecida, estadunidense. Mas a gente tem outros exemplos, por exemplo, dessa cultura muito forte também do zumbi, quando a gente pensa a Coreia, né, os produtos audiovisuais coreanos. Essa série recente que está na Netflix também, que são os adolescentes, Invasão Zumbi, né, Train to Busan, que acabou sendo traduzido como Invasão Zumbi aqui no Brasil, e tantos outros filmes. E eu acho que na cultura coreana e na leitura coreana sobre os zumbis já vem um outro tipo de visão, um outro tipo de experiência dessa sociedade e de postura dos personagens. Já traz aí outro tipo de organização dessa narrativa. Então, tem o personagem zumbi, que é o mesmo elemento, mas os desdobramentos da narrativa são diferentes.
Você consegue colocar aí essa comparação com The Walking Dead? Sim, eu acho que para pensar isso é importante a gente já partir do tema, né? Ou do título da obra, que a gente tem acesso ao título em inglês, né? Que seria Train to Busan, e em português é Apocalipse Zumbi. E essa tradução, na verdade, ela passa a ideia de que há nessa narrativa também uma espécie de hecatombe, né? Mas essa hecatombe, no caso do audiovisual coreano, ela não existe, né? As pessoas estão indo de um lugar que foi atingido pelo apocalipse, vamos dizer assim, ou pelo vírus do zumbi, e elas estão indo para um lugar diferente, um lugar que teoricamente está protegido, né? Então, você não teria essa ideia de colapso, né, social e colapso do Estado. Além disso, Thais, outra coisa que eu acho interessante pensar sobre essa obra especificamente é que ela traz um tipo de evolução do zumbi, né, desse monstro, que em Apocalipse Zumbi, pegando o título em português, eles adquirem características outras que não estão nas narrativas tradicionais, né? Tipo, são ágeis, eles têm uma velocidade muito grande, conseguem incorporar, digamos assim, essas novas habilidades, né? Nos filmes anteriores, não, o zumbi é um monstro bem palermão, né? Aquele palerma que anda devagar e que é fácil de matar. Em Train to Busan, não. Eles são ágeis, eles são fortes, né? E eles conseguem desenvolver habilidades, eu acho que de raciocínio mesmo. Então, isso é uma primeira evolução, uma primeira coisa muito interessante de pensar, né? Que eu acho, aí de novo, né? Uma opinião bem pessoal, é que essa forma diferente de representar o Estado, ela mostra também uma mudança do poder hegemônico, né? Que está deixando de estar no Ocidente, mais especificamente nos Estados Unidos, e está, aos poucos, né, a gente vem vivenciando esse processo, sendo transferido para a Ásia, particularmente para a China, né? Então, nessas narrativas, ou nas narrativas asiáticas, o Estado ele não fracassa, né? É um Estado que consegue garantir a ordem, consegue garantir o bem-estar da população, que consegue isolar o problema, né? O problema da infecção, e que de alguma forma mantém a sua população segura, né? Isso não acontece nas narrativas estadunidenses. Na maioria delas, você tem um colapso e um fracasso total do Estado. E eu fico bem impactada, no caso das obras coreanas, por essa ausência das armas, que é outro ponto que é muito forte. Então, tem como a sociedade combater o problema, tem como a sociedade se defender, mesmo com a ausência das armas de fogo. E quando as armas de fogo aparecem na mão dos militares, né, do Estado, que estaria ali protegendo a população. Isso é outra coisa que marca muito, porque eles conseguem fazer obras com várias características de ação, com toda a perspectiva do suspense, com muito sangue, mas sem as armas de fogo. Isso me impacta. Não sei como é para você. Para mim também, né? E aí eu acho que tem, de novo, uma conexão com essa ideia de não fracasso do Estado, né? O Estado ele continua sendo um garantidor da ordem e da segurança da população. Eu estou pensando aqui numa outra série que é Sweet Home, né? Que foi você que me indicou, que tem também um apocalipse zumbi, e nela eu acho que aparece uma arma ou outra, mas é uma coisa muito pontual, né? Não é uma estratégia de defesa que aquele grupo estabelece, diferentemente das séries ocidentais, né? Vamos então para as outras possibilidades de pensar essa monstruosidade. Eita, mas a gente nem falou do zumbi mor,
A gente pode considerar um zumbi mor quando a gente pensa esse morto-vivo, Frankenstein. Como é que a gente vê esse morto-vivo clássico? Então, eu acho que Frankenstein, né? O Frankenstein não é um zumbi. Por quê? Porque eu acho que ele não é um zumbi. Porque ele não é infectado por um vírus. Não há uma doença, né? Ele é, na verdade, um produto do homem, né? E de um homem muito específico. Victor Frankenstein, que é o criador da criatura, o criador do monstro, ele é um sujeito egocêntrico, egoísta, né, assim, que não pensa nos outros de uma forma geral e que quer criar essa criatura, desculpa pessoal, né, mas ele quer fazer isso com um único propósito de reconhecimento, de conseguir, digamos assim, entrar na história da ciência e tal. Então tem uma discussão muito forte sobre os valores éticos, né? E assim, até onde a ciência pode ir. Então, voltando para a pergunta, Thaís, Frankenstein, no caso, ele é um monstro construído por um ser humano a partir de pedaços de outros indivíduos, né? E aí o zumbi clássico é aquela figura ou aquele ex-humano, né, que infectado por uma doença se transforma no morto-vivo. Não é um morto-vivo somente, é um morto-vivo resultante de uma infecção. Ótimo, Tiago. Pensando nisso que você estava explicando sobre Frankenstein, né? Você trouxe as características do cientista para explicar a criatura, né? Criador e criatura. E eu acho que isso tem muita relação com o que a gente estava falando desde o início. Isso que tem a ver com o mais tipicamente humano, que de alguma forma dialoga também com Sweet Home, que é a série que você citou, né, coreana também, que vai trabalhar essa ideia de quais são os monstros que a gente traz dentro e como isso pode ser colocado para fora. E aí a monstruosidade em Sweet Home estaria relacionado a questões emocionais, psicológicas, questões que cada ser humano já tem. E no caso de Frankenstein, parece também que a criatura já seria o resultado de uma monstruosidade do criador. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Então, eu acho que sim. Para mim faz. Eu penso assim também, né? Essa criatura desfigurada, né? Que é uma característica muito típica também do monstro e da monstruosidade. Geralmente são pessoas, figuras humanas desfiguradas, né? Ela talvez seja menos monstruosa do que Victor Frankenstein, né? Porque ele, além de ter essa motivação doentia e problemática, né? Ele abandona a criatura. Então ele vive um processo de 2 anos, né? Tentando trazer à vida essa coleção de partes e de pedaços humanos, coleção de pedaços de outros cadáveres, né? E quando ele finalmente consegue, ele abandona essa criatura, né? Ele abandona a própria sorte. É como se ele fosse um pai que não cuida, né? Uma coisa bem típica aí do masculino, né? Que a gente espera que mude, mas ele abandona a criatura à própria sorte e ela tem que descobrir sozinha como ela vai continuar viva, né? E aí, através da observação, de acompanhamento de uma comunidade lá, ela começa a entender a forma como as pessoas interagem e ela vai adquirindo também habilidades humanas. Então, ela consegue aprender a falar, ela consegue aprender a falar em diferentes línguas, né? E mas nada disso é suficiente para transformá-la em alguém socialmente aceitável.
Então ela tenta fazer ela se esforça, né, para acessar e fazer parte de uma comunidade, mas aquela comunidade, por conta de sua aparência, rejeita completamente Frankenstein. Não Frankenstein, a criatura, né? Rejeita completamente a criatura, que também não tem muito trato, né? Trato social, e aí, com essa rejeição, ela se revolta, né? E ela decide exigir de Victor Frankenstein, do cientista, que ele crie uma criatura, uma Eva, para lhe fazer companhia, né? É... Então é isso. Talvez a monstruosidade maior seja do próprio cientista, né? E não da criatura. A criatura, na verdade, eu acho que ela mostra como como a aparência é um fator que participa de uma forma negativa na forma como a gente interage, né? É tipo, por ser desfigurado, né? Por ter traços feios, por ser não humano, né? Ou por demonstrar, por ter muitas cicatrizes, essa criatura ela não é aceita. Então ela mostra também a monstruosidade da sociedade, né? A monstruosidade que nega ao, a essa figura o direito de pertencer, o direito de fazer parte de um grupo. Exato. E aí, junto, saindo dessa obra clássica de Mary Shelley e entrando agora na literatura contemporânea, eu acho que tem uma autora que está bem famosa, inclusive aqui na América Latina, que é Mariana Enríquez, uma argentina. Eu acabei de ler, está bem fresquinho na minha cabeça, o Las Cosas que Perdimos en el Fuego. Já tem tradução para o português, As Coisas que Perdemos no Fogo, e um conjunto de contos de Mariana Enríquez que traz muito isso que você está comentando, né? Essa reflexão sobre questões sociais e sobre esse tipo de monstruosidade cotidiana, essa monstruosidade tipicamente humana. Ela consegue fazer uma dança de aspectos cotidianos, tipicamente humanos, tipicamente falhos da nossa humanidade, em uma perspectiva de complicações sociais, de dificuldades sociais, de desigualdades sociais, de abandonos sociais, e ela traz isso com uma dança com o sobrenatural, com o monstruoso, né, com o fantasmagórico. Então, também me parece uma opção ótima para refletir sobre monstros, monstruosidades, literatura e horror. E o que seria o mais horripilante, né? Então, o que seria mais horripilante? E como você citou essa questão também, pai, filho, crianças, Mariana Enríquez traz vários personagens infantis, pensando questões aí que eu acho que tem muito do social e de uma ruptura também na expectativa de leitura. Algumas vezes a gente está esperando ali aquele salvamento social, né? Tipicamente o correto de ser feito naquela situação, e a gente se encontra nos contos de Mariana Enríquez com outras possibilidades, né? Com outras possibilidades horripilantes, inclusive dessa perspectiva da monstruosidade relacionada também a personagens infantis, né, que pode nos fazer pensar, né, como é que a gente está cuidando dessas crianças. Para mim, o mais forte foi essa questão infantil no livro dela. O conto que dá título ao livro traz essa parte de uma questão feminina e feminista também muito forte, né, na perspectiva da mulher. Como seriam aí bruxas modernas e tudo isso. Interessantíssimo, Thaís. Eu fiquei pensando agora nas conexões que existem entre essa obra, né, que traz monstros humanos, e o filme de Almodóvar, A Pele que Habito, né, que é uma adaptação de um romance francês de Pierre Jonquet, né? E
nesse filme, a gente tem também essa coisa do monstro humano, né? Tipo, o médico, de novo, a gente tem aí a ideia do médico e quais são os limites éticos da ciência, né? Esse médico resolve se vingar de um homem que estupra sua filha, transformando esse homem em uma mulher, né? E aí a gente tem uma série de questões feministas que podem ser pensadas a partir disso, né? Por que ser mulher é uma punição para ele, né? Essa é uma primeira questão, né? E assim, tem também essa coisa do monstro humano, né? Alguém que não necessariamente é desfigurado, mas que comete atos monstruosos. Almodóvar dá um curto-circuito no juízo da gente, né? Nas nossas percepções e no que a gente pode aí considerar ético, correto, né? A própria ideia de justiça, de punição, então coloca tudo isso em ebulição para a gente pensar novas possibilidades e tal. A Pele que Habito mexe muito também, mas a monstruosidade estaria nessa atitude, né? A monstruosidade estaria em tantas possibilidades aí, né? O que é que a gente poderia considerar monstruoso? Mas, ou não, né? Ou dizendo, não, talvez isso não entre na perspectiva do monstruoso. Tenho que pensar mais sobre isso, Tiago. Né? Acho até, inclusive, pode ser até, inclusive, complicado que a gente veja essa transformação como algo monstruoso. Sim. A atitude do médico aí é algo horripilante, né? Vamos dizer assim, né? Mas a transformação em si não seria monstruosa, né? Nessa perspectiva do monstro que a gente estava conversando até agora. Então, eu estou pensando agora na tua pontuação e eu acho que tem questões assim que na experiência da mulher, né, no contato da mulher com essa sociedade machista e violenta, que transformam essa condição em uma condição mais propensa, digamos assim, a sofrer violência, né? E aí nesse sentido é como se fosse essa transformação, ela fosse uma forma de, de reduzir, né, esse homem que é retirado de um lugar. O homem geralmente pode tudo e faz tudo, né? Tem todas as liberdades, se sente seguro, não corre um risco tão grande de ser estuprado quanto as mulheres, e de repente ele é colocado na posição da vítima, né? Da mulher que ele violentou. Então, não é pela condição de mulher, a monstruosidade para mim, né? Não está na condição de mulher, mas está na forma como a sociedade trata as mulheres, né? Como alguém que podem ser violentadas. E aí a sociedade, as mulheres, elas têm que conviver com essa realidade e essa possibilidade do risco permanente. Eu não sei se eu consegui ser claro, eu não sei se... Diga aí, Thaís, o que é que você acha sobre isso? Eu acho que eu não concordo que é monstruoso, não. Não concordo que existe monstruosidade na transformação. E eu acho que pode ser complicado a gente ir por esse caminho interpretativo, porque há várias pessoas que passam por transformações de corpo relacionadas a gênero, sabendo que está vivendo nessa sociedade misógina, machista, né? Mas que não tem relação nenhuma com aspectos de monstruosidade. Eu Mas, acho que o problema que causa o curto-circuito e o impacto, no caso do filme de Almodóvar, alguém ser forçado a mudar seu corpo enquanto identidade de gênero, principalmente sendo um violador. Então, uhum. a questão que Almodóvar propõe impacta exatamente por isso, porque ele sai da posição do algoz e passa para a posição, nesse caso, de uma suposta vítima. Porque
sobre a possibilidade de uma violência sexual existe, mas é como possibilidade. Entende o que Entendi. eu estou dizendo? Então, Entendo. Entendo e concordo. Acho que é mais é uma chave interpretativa mais justa, né? Mais acertada. Eu acho que é muito importante a coisa do desejo, né? E talvez eu tenha sido isso que eu quis colocar antes, né? No caso específico desse filme, a personagem é transformada independentemente ou à revelia de seu desejo. Ela não quer, né? Ela não quer, ela nunca quis, ela se sente confortável nessa posição e de repente ela é transformada. Então, obrigado aí, Thaís, por me fazer pensar de outro jeito, né? E por me fazer ver esse outro aspecto que eu não tinha considerado. a gente está aqui para isso, para ir conversando e construindo juntos. Tiago, e a gente fala muito, né? Como a gente tem agora o desafio de fazer esses programas mais curtinhos, qualquer coisa, a gente pode voltar para o tema em outro programa. Isso, gente, é muito legal. Vocês podem mandar também seus comentários para a gente pelo Instagram, pode conversar com a gente por lá, ou deixar os comentários também no YouTube. Dizendo para a gente o que é que acharam, o que é que pensam, o que é que discordam, né? Mas eu acho que a gente já pode ir encerrando aí, pensando sugestões de obras cinematográficas, séries, livros. O que é que você tem para indicar? Então, de série, eu acho que das melhores que eu vi, Sweet Home, né? Eu gostei muito de Sweet Home. Gostei de The Walking Dead também, mas depois de um determinado ponto ela se torna muito cansativa, é muito repetitiva. Gostei de uma outra, Thaís, que o nome é Z-Nation, e essa especificamente tem uma intertextualidade com The Walking Dead que é extremamente interessante, né? As personagens que migram desses grupos que se formam no norte dos Estados Unidos, né, que decidem deixar as comunidades às quais elas estavam tentando restabelecer, elas aparecem em Z-Nation. Então tem 2 ou 3 personagens que migram de uma série para outra. E é bem curioso isso. É bem curioso. Mas também é uma série que depois de um tempo fica um pouco cansativa, né? E Train to Busan é um filme assim que eu recomendo demais. Eu acho que vale demais a pena ver, porque traz a coisa zumbi de um jeito muito diferente. Tiago, e aquela que a gente viu dos adolescentes também na Coreia, como é o título da escola? Todos Ah, estamos mortos. Todos Estamos Mortos, né? Que é bem nova, bem recente. Como é o título em inglês, que eu sempre esqueço? We Are All Dead. We Are All Dead. Também vale a pena, gente. ver, ver para pensar essa outra possibilidade, adolescentes na escola lidando com os zumbis. E de livros, a gente falou de Frankenstein, né, de Mary Shelley, falou das coisas que perdemos no fogo, de Mariana Henriques. Tem uns que eu tô querendo ler, já estão aqui comigo, mas eu ainda não li, então não vou dar sugestão agora. Vou esperar ler para depois falar com vocês. Eu fico tentando fugir das coisas de horror, mas o horror me pega pelo braço. Eu acho que em termos de narrativas clássicas, né, vale muito a pena ler Frankenstein. Eu acho que é um livro interessante, né? Eu acho que é um livro que deixa algumas coisas assim incompletas, tipo não muito bem explicadas, mas é um livro muito interessante e é um livro também que inaugura, né, esse tipo de gênero. Acho que vale muito a pena também ler Drácula ou ver o filme Drácula, né? Acho que é Bram Stoker o nome. Eu acho que é esse, viu, pessoal? Eu não chequei agora.
né? Mas é talvez a última versão cinematográfica dessa obra. Vale muito a pena ver e é isso. Então é isso, gente. Temos mais um programa. Conversem com a gente pelas redes sociais. E para o próximo programa, fiquem atentos, que a gente conversou também e deram sugestões para a gente pedindo para a gente conversar sobre autoras, escritoras negras, né? Então, essa perspectiva aí das escritas negras, a gente vai preparar um episódio bem legal, pensando literatura brasileira, literatura anglófona, literatura hispânica. Esperem que vai ficar massa. Né, Tiaguinho? Sim, a gente está muito empolgado com essa nova temporada, com essa nova versão, com a parceria que a gente estabeleceu com o Instituto Federal de Sergipe, né? Com a possibilidade de divulgar esse trabalho também na Rádio IFES. E a gente espera a colaboração de vocês na construção desse projeto. E é isso, pessoal. Falem com a gente, né? Um beijão e a gente se encontra em breve. Simbora, cheiro, gente. Até mais. Tramando. 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 Tramando.